Começamos a nossa edição de hoje, essa semana, trazendo uma polêmica muito grande que foi instaurada neste domingo durante a realização do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Veja bem, algumas questões aplicadas na prova provocaram a indignação de produtores, produtoras rurais, representantes do setor e dos políticos que representam a classe, principalmente os deputados federais e os senadores. A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a anulação das questões e pretende convocar o ministro da Educação. Deputados e entidades ligados ao agro se manifestaram contrários à elaboração das questões 89, 70 e 71. A FPA defende que as perguntas são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica e permitem que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista. Essa pergunta cita que na região do Cerrado, os conhecimentos locais estão sendo subordinados à lógica do agronegócio e do capitalismo, com bens comuns, como águas, terras e minerais tornando-se propriedades privadas. O texto menciona ainda a superexploração, mecanização pesada e chuvas de venenos, segundo o enunciado. Outra questão é sobre a grilagem de terras na Amazônia, com base em um autor que afirma que o crescimento do desmatamento na região tem a ver com a expansão da soja. O texto afirma que este não é o fator principal para a degradação da floresta, mas reforça que o problema é baseado também na ação de pecuaristas, ao lado de madeireiros e grileiros. Já essa questão trata da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que ela aponta. Para o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, as perguntas do exame foram formuladas com base na ideologia do examinador. Vamos acompanhar. Bom se fosse um país que respeitasse a sua produção, respeitasse os seus produtores e fizesse questões positivas em relação ao nosso setor. Pelo contrário, uma prova completamente ideologizada, eivada de várias posições políticas e que jogam o nosso agro contra a população brasileira ou vice-versa. Uma vergonha total. Jogar o agro contra o país é um negacionismo científico sem precedentes e principalmente autofágico. Qual é o governo federal que trabalha contra a principal força da sua economia, contra os produtores rurais que carregam a economia do nosso país nas costas, que geram os empregos, as divisas, que tornam a nossa balança comercial positiva? Esse é interesse único e exclusivo daqueles que querem prejudicar o nosso Brasil, prejudicar os nossos produtores. Nós estamos tomando medidas importantes. Pedido de requerimento de informações para o Ministério para entender as razões que levaram a esse questionamento, convocação do senhor Ministro da Educação nas mais diversas comissões da Câmara e do Senado e também anular as questões 89, 70 e 71, que além de serem mentirosas, são subjetivas, ou seja, a resposta só agrada ao avaliador, a resposta só é correta a que ideologicamente está alinhada com quem preparou a prova. Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira vergonha fazer isso com os mais de 4 milhões de estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio e que têm que estar sujeitos a um patrulhamento ideológico como esse. José Luiz Tejon, que é doutor em educação, entende que a abordagem sobre agronegócio foi incorreta e enxerga a necessidade de mais opções como respostas nas questões. Vamos colocar perguntas muito mais importantes para formar a cabeça da nossa juventude e eu não tenho dúvida alguma. Perguntas sobre cooperativismo, pergunte sobre como você começa uma cooperativa, liderança, começa pequeno, vai crescendo, ou seja, tem coisa muito mais útil, né? Mas, amigas e amigos, essa pergunta, eu preciso rir, porque ela é de uma... é como se voltasse numa máquina do tempo, lá quando eu tinha 18 anos de idade, viu? Mas lá no passado. Essa pergunta é impertinente, é idiota em 2023. Os parlamentares do setor agropecuário cobram a anulação dessas questões, além de um posicionamento oficial do governo federal sobre o tema, citando desinformação sobre o agro na pergunta. A FPA informa ainda que está tomando ações que incluem a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para audiências na Câmara e no Senado, requerimento de informações ao MEC sobre a banca organizadora da prova e referências bibliográficas usadas na elaboração da questão. Pergunte, por exemplo, eu sendo audacioso, querendo complementar aqui o Zé Luiz Tejon, nosso mestre José Luiz Tejon, mas
Pergunte, por exemplo, quem é que faz a diferença na balança comercial do Brasil e por que isso é importante? E o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, afirma que as perguntas do exame são elaboradas por professores independentes, selecionados por meio de edital de chamada pública para colaboradores do Banco Nacional de Itens, o chamado BNI. O INEP acrescenta ainda que não interfere nas ações dos colaboradores selecionados e que o processo envolve as etapas de elaboração e revisão pedagógica, além da validação por uma comissão assessora. Segundo o Instituto, os itens selecionados para a edição de 2023 seguiram todas as normativas do BNI.